Graças a Deus, irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Que manhã tão abençoadora, é tão bom poder você vir aqui na casa de oração, celebrar o nosso Deus. É tão bom poder rever os irmãos, estar todos juntos e saber que durante a semana que passamos podemos nos reencontrar e dizer que grandes coisas o Senhor está fazendo por nós, grandes maravilhas, grande proteção, grande amor que se renova a cada dia. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração, sem mais, e vamos orar ao nosso Deus. Você que tem um pedido especial, também você aproveite este momento, se derrame na presença do Senhor, você na sua casa, você aqui na casa do Senhor, na casa de oração, e assim nós vamos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, pedindo revestimento e direção do nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estamos agradecidos por estarmos aqui na tua casa de oração, no lugar onde o Senhor diz que quando houver 2, 3 pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Que promessa maravilhosa podemos, ó Deus, desfrutar nesta manhã, de saber, ó Deus, que estamos reunidos aos teus pés, deixando os afazeres, ó Deus, como um plano secundário, e no primeiro dia da semana buscando a tua presença, porque tu és, ó Deus, é a nossa maior necessidade, tu és o nosso tudo, tu és a nossa salvação. Por isso, querido Deus, mediante, ó Deus, esta busca e esse desejo de te amar cada vez mais, queremos colocar, ó Deus, nas tuas mãos as necessidades dos teus filhos. Tu conheces, ó Deus, e por isso nós unimos em oração e suplicamos em favor, ó Deus, sobre da vida do teu filho, da tua filha que precisa da tua direção. Dá a tua bênção, dá o teu socorro, manifesta a tua cura, e que, ó Deus, a sua presença maravilhosa na vida dos seus filhos venha trazer, ó Deus, benefícios maiores do que eles imaginam, porque tu és o Deus que surpreende as nossas expectativas. Dá também que a tua palavra fale nos nossos corações nesta manhã, e que todos os enfermos, ó Deus, que estão, ó Deus, convalescendo, passando por essa crise difícil, ó Pai, sendo, ó Deus, contaminados por este vírus, que o Senhor, em nome de Jesus, estenda tuas mãos de cura, tuas mãos sanadoras, e venha, Senhor Deus, trazer vida e saúde a todos aqueles que se encontram cometidos pelo Covid-19. Ó Deus, dá que a tua direção, da tua palavra de bênção, tua palavra de cura, venha, Deus, ser manifestante na vida de todos aqueles que estão passando por este problema. Continue, Deus, fazendo com que o sangue de Cristo esteja imunizando a vida de todos aqueles que precisam, Senhor Deus, protegendo, guardando, livrando, para que possam, Deus, não só combater este mal, mas também dar sequência às suas vidas particulares. Continue abençoando a vida da tua igreja aqui local, das demais vidas que acompanham, ó Deus, os cultos, que a sua direção esteja, Senhor Deus, trazendo sobre a vida dos teus filhos bênçãos maiores, em nome de Jesus. Oramos assim, amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre a fé pode criar, baseado no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, que tem uma história muito linda, onde se fala do povo cristão que estava disperso por causa da perseguição, o povo judeu que havia se convertido a Jesus. E o autor, ele direciona este livro para eles de uma maneira muito, usando uma riqueza de analogia muito forte, muito poderosa. Só eles poderiam compreender de uma maneira melhor por causa da cultura de sua época. Então, no capítulo 11 de Hebreus, ele vai inclinando o fechamento de tudo aquilo que ele havia dito a respeito da salvação, a respeito do sacerdócio de Cristo. E ele diz que a fé é a base de tudo isso. A fé em Cristo, a fé com relacionamento com Deus. E aqui em Hebreus capítulo 11,
ele vai descrever sobre uma fé que pode criar, uma fé que traz à existência, pelo menos nos conecta àquele que traz à existência as coisas que ainda não existem. Olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova de fatos que não se veem, e por meio da fé, os antigos alcançaram bons testemunhos. Pela fé entendemos que o mundo, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se veio a existir aquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pelo que teve maior testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio da fé ainda fala, mesmo depois de morto. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Amém. Quando eu estava meditando nesta palavra, me veio uma historinha de um homem religioso que estava passeando, você já deve ter ouvido, estava passeando na floresta, e quando ele viu vindo à sua direção uma onça, ele começa a correr desesperadamente, e a onça estava alcançando cada vez mais, e ele teve uma ideia brilhante. Ele parou, ajoelhou, levantou as mãos para os céus e disse: Senhor, que essa onça tenha princípios cristãos. Quando ele abre os olhos, ele vê a onça com as patas para cima, dizendo: Senhor, agradeço pela refeição que eu vou começar a comer. Se não fosse tão trágico, seria mais cômico ainda. Mas a verdade é que quando nós estamos falando de fé, pode acontecer situações parecidas como essa, no qual nós vamos descrever no texto das Sagradas Escrituras, porque a fé verdadeira, genuína, não é aquela que manipula Deus. A fé verdadeira, genuína, não é aquela que subjuga Deus ou a vontade de Deus à nossa vontade, mas ela tem para nós um dos maiores benefícios que nós podemos colher quando nós tomamos uma posição e assumimos a nossa vida com um relacionamento de fé e fidelidade ao nosso Deus. Então eu gostaria que você fizesse uma oração declarativa neste momento no seu coração, e que você pudesse, juntamente comigo, em concordância, acreditar que Deus vai falar com você nesta manhã através desta palavra. Você pode repetir comigo: o Senhor falará comigo, eu serei tocado pela sua palavra, eu agirei pela fé e Deus será glorificado. Quando nós concordamos desta forma, nós temos a certeza que estamos dispostos para que Deus realmente toque e fale aos nossos corações. Nós somos, na verdade, nós esquecemos que somos uma composição, somos resultados daquilo que temos. Eu não sei se você já percebeu isso. Tudo aquilo que temos, nós acabamos nos manifestando, acabamos gerando, acabamos produzindo, acabamos fazendo. E tudo aquilo que temos acaba se materializando e se tornando realidade. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, tem tristezas não tratadas, não curadas, com certeza você será uma pessoa ressentida, você será uma pessoa amargurada, uma pessoa até cruel com as outras pessoas. Da mesma forma, se você consegue manter uma disposição, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições, você conseguirá comemorar qualquer resultado que você conseguir através das experiências que você está vivendo. Então isso é uma questão daquilo que tenho, é o que tem que me conduz, é o que tem que me manter ao foco, o que tem é o que determina como eu falo, como eu sinto, como eu me relaciono, como eu percebo a vida, como eu percebo também Deus. É o que eu tenho, é o que eu tenho que gera, é o que eu tenho que me controla, é o que eu tenho que me conduz.
É interessante que a Bíblia diz em Provérbios 18, 20, que do fruto da boca se enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, de tão semelhante modo que, se os seus lábios estiverem palavras de fé, se a sua boca estiver cheia de uma palavra de esperança, você será satisfeito pelo fruto dos seus lábios. Também o profeta Isaías escreveu no capítulo 13, versículo 10, Deus dizendo para ele o seguinte, que diga para os justos que tudo irá bem, tudo vai terminar bem, pois comerão do fruto de suas ações. O que temos, o que falamos, o que nós geramos dentro de nós todos os dias, vai determinar os resultados da nossa vida, porque nós agimos por meio da fé, quer você esteja consciente disso, quer não. Seja uma fé criadora, seja uma fé fingida, seja uma fé produzida por um comportamento, nós estamos agindo sempre baseado em alguma convicção. Então a pergunta que fica aqui, qual é a convicção que predomina sobre a sua cabeça? Você talvez já deve ter ouvido esta frase alguma vez, e se você não ouviu, esta será a oportunidade de você ouvir, pelo menos pela primeira vez. Esta frase diz o seguinte: diga-me o que você sente, que eu te direi quem és. Eu vou repetir de novo: diga-me o que você sente, e eu te direi quem és. Diga-me o que você anda produzindo durante a semana, o que você vem sentindo, quais são os sentimentos que predominam a sua vida durante essa semana, durante o seu mês. Aliás, existe em alguns estudos de comportamento que declaram que o sentimento predominante na vida do ser humano faz mudanças nas suas características pessoais, na sua forma de ver, na sua forma de ser, é o que personifica a pessoa. Então é muito natural você perceber quando a atitude de alguém está em postura de alegria. Você percebe a sua face, você percebe o seu comportamento, você percebe suas atitudes, você percebe como essa pessoa consegue interagir com o ambiente. Da mesma forma, quando nós não estamos assim, estamos em nossa vida bem obscurecida pelas dificuldades, pelos problemas, tudo à nossa volta fica assim também. Jesus ele disse de uma maneira muito clara que os olhos do ser humano, ele é a luz do corpo, é a luz da alma, é a luz da vida do ser humano. Se os olhos dele começarem a ser bons, se através do seu olhar ele começar a enxergar uma ação de Deus em sua vida, mesmo que os seus olhos físicos não consigam perceber mais, os seus olhos espirituais ainda conseguem narrar os fatos como Deus está agindo em sua vida, então de uma maneira muito clara, o seu corpo todo terá luz. Jesus ele disse que você pode brilhar neste mundo, se você tão somente concordar com a fé. Da mesma forma, quando nós muitas vezes nos alimentamos de uma palavra de fé, quando nós nos mantemos perto de pessoas que conseguem ter um testemunho de fé e estão ao nosso lado, pessoas fervorosas que nos ajudam, quando nós estamos nos alimentando de alguma coisa que venha fazer com que a nossa fé brote e cresça cada vez mais, nós podemos colher os melhores de todos os benefícios que a fé tem para nós. Por isso que nós estamos pensando nesta manhã, como é importante você perceber que a fé que Deus deu a você, a medida da fé que está em seu coração, que muitas vezes, talvez não foi ativada, talvez você não permitiu que ela predominasse sobre a sua vida, como ela é importante para que você possa ter uma continuidade de vida, percebendo e tendo reações diferentes. Só para você ter uma ideia, a fé é tão importante, Jesus leva tão em consideração a ideia de encontrar fé em nossa vida, que ele deixa de uma maneira muito especial uma advertência em Lucas 18, versículo 8, quando ele diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé entre vocês? Jesus está preocupado de uma certa maneira, em que ele provoca isso, para que essa preocupação também seja nossa.
para que nós possamos agir pela fé, porque somente ela é a ponte, é o meio pelo qual possamos entender até mesmo as aflições da vida, aceitar, porque precisa ter muita fé para aceitar o não de Deus, precisa ter muita fé para poder atravessar momentos difíceis, momentos de luto, momentos em que respostas não estão aparecendo, momento em que as lutas parecem criar cativeiros, cercas em torno de nós, e ainda assim continuarmos louvando, bendizendo e glorificando a Deus e tendo a certeza que no final tudo ficará certo, tudo terminará bem. É preciso de fé para que a gente possa entender que os nossos esforços diários em direção à resolução dos nossos problemas, eles não podem ser desperdiçados. É preciso de fé. É preciso de fé para atravessar um processo difícil. É preciso de fé para poder superar uma dificuldade emocional. É preciso de fé para que você possa alcançar novos níveis da vida. É preciso de fé para que você possa perceber como cristão que nós estamos atravessando como peregrinos neste mundo para entrarmos numa terra prometida que manda leite e mel e que não é aqui, mas está próximo na vinda de Cristo. É preciso com que possamos a cada dia mantermos esta chama da fé, este movimento que ela provoca em nós continuamente acesa. Nós sabemos que existem muitos ventos contrários, nós sabemos que existem muitos bloqueios, muralhas, barreiras, sabemos que muitas vezes situações tentam matar a nossa continuidade, matar os nossos sonhos, matar os nossos desejos, apagar as nossas realizações, mas o justo viverá pela fé. Para que nós possamos entender um pouquinho mais, a Bíblia era repleta dessas experiências. Inclusive a introdução do livro de Hebreus já começa dizendo que a fé ela é a certeza, é uma certeza de um firme fundamento das coisas que se esperam. Mas a fé ela vai muito mais que isso. Por isso que a fé pode criar algo espetacular sobre nossas vidas. A fé, ela não começa com a realização de um sonho. A fé, ela não começa com certas mudanças exteriores, ou depois que o meu desejo, ele é realizado. A fé, ela começa com uma aproximação de Deus. Efésios 2:8, ele diz de uma maneira muito clara que é pela graça que somos salvos, isto por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você percebe que a declaração de Paulo diz que Deus ele é o doador da graça e da fé. Quanto mais aproximarmos de Deus, nós podemos ter certeza que a nossa fé será validada. Quanto mais aproximarmos de Deus, cresceremos em fé. Quanto mais distanciarmos de coisas que muitas vezes tentam minar a nossa fé e aproximamos mais de Deus e contemplamos mais a sua glória, pensando nas coisas que são de cima, enchendo a nossa mente dessa certeza da presença de Deus, não importando a circunstância, mas temos da parte de Deus uma fé criadora, uma fé resoluta, uma fé que vence obstáculos, uma fé que derruba gigantes. Essa fé, ela pode criar certeza, e mais que isso, esta fé, ela vai criando outras coisas maravilhosas em nossas vidas. A Bíblia mostra em algum momento das Escrituras, do Evangelho de Cristo, que a fé cria uma perspectiva de perdão. Em Mateus capítulo 9, versículo 2, um homem foi perdoado antes mesmo de ser curado. A Bíblia conta que esses homens desceram esse paralítico pelo telhado, e Jesus ele viu o paralítico descendo, e é como se o paralítico estivesse olhando para ele. Parece que eu vejo esse cenário, os olhos realmente fitos uns nos outros, um no outro, e Jesus, e o texto narra de uma maneira muito clara, e Jesus viu a fé deles, e por causa disso, Jesus declara: você está perdoado. Seria interessante se fosse diferente, mas não foi diferente, porque a fé começa com uma conexão de relacionamento,
Porque sem perdão não há cura, sem perdão não há aproximação de Deus, sem perdão não há justificação, sem perdão não há libertação, sem a ideia e a possibilidade do perdão, a fé não trabalha. Então eles viram como viu a fé daquele homem, e a cura começou a acontecer porque Jesus liberou, abençoou com o perdão. O homem foi curado, mas antes de ser curado, ele foi perdoado. A fé cria perdão. Paulo nos diz que a fé nos introduz uma vida de Cristo. Quando Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. É pela fé que nós vivemos a vida do Filho. Não podemos conseguir ter Jesus vivendo em nós, e nós tendo aquela experiência de estar em Cristo, se não for pela fé. Podemos ser bons religiosos, podemos ter bons conhecimentos bíblicos, mas o transcender de Cristo através de nós, assim também as obras de Cristo, através de uma igreja, através de alguém que fala, através de alguém que se conecta, tem de haver por causa de uma relação da fé em Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz que Caim teve a mesma oportunidade de Abel, e era o mesmo Deus, a mesma graça, o mesmo favor, o mesmo relacionamento, mas Caim se concentrou nos resultados, Abel se concentrou no relacionamento. Resultados e relacionamentos são vieses diferentes. Nem tudo que dá resultado é certo. Nem tudo que dá bom resultado é porque foi feito de coisas boas, de coisas éticas, de coisas reais. Mas o relacionamento com Deus indica um caminho muito melhor. A fé de Abel prevaleceu sobre os desejos de resultados que nós queremos. Olha o perigo que muitas vezes nós cometemos. Ficamos amargurados quando as respostas não vêm, muitos ficam ressentidos. Caim, ele ficou amargurado, ele ficou ressentido, ele não desfrutou do melhor que Deus tinha para oferecer para ele, e ele se concentrou muito mais no doador da bênção. E esse é o grande erro quando nós queremos falar sobre fé. Quando nós falamos sobre fé, as pessoas já olham como um produto de benefícios, de resultados que poderão atender os meus desejos mais intrínsecos. Mas não é assim. Quando amamos mais o doador do que as bênçãos que o doador dá, então estamos no caminho certo quando se trata de um relacionamento de fé. Porque a fé, ela nos ensina o contrário daquilo que se pensa. A fé nos ensina de que mesmo quando, por exemplo, a minha cura está demorando, eu posso dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo quando eu estou me sentindo destruído por causa das experiências ruins, ainda assim eu posso dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo quando eu tenho esperado e alguma coisa que talvez não venha nem sequer dar certo, mas assim eu ainda posso dizer que mesmo depois da experiência, eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso estar preocupado com esse problema financeiro, com esse desemprego, mas ainda eu posso dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vejo que essa situação talvez termine bem ou seja resolvida, mas ainda eu posso dizer, mesmo diante dessa situação, que eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso estar cansado, estressado, mas eu posso dizer, eu sei em quem eu tenho crido. A minha vida pode estar passando por uma fase que está uma bagunça, mas ainda eu posso dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e por crer eu viverei pela fé, e por crer eu serei salvo, e por crer eu serei liberto, e por crer eu posso esperar com paciência no Senhor, porque Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando alguns cientistas estudam sobre a fé, a primeira coisa que eles vão é naquilo que é metafísico, aquilo que
que é palpável. A mente tem sido, até hoje, algo muito explorado e estudado pelos cientistas. E principalmente quando se trata da fé. É interessante que, segundo eles, a fé, que é o ponto de Deus na mente da pessoa, fica no lobo espacial, no lobo temporal, em outras palavras. E dali, ele começa a mexer com outras áreas da nossa mente, chega a ter até uma frequência de 30 a 100 Hz por segundo. Através dos aparelhos de ultrassonografia e outros aparelhos voltados para isso, eles chegaram à conclusão que a fé reside exatamente neste lugar da nossa mente, nesse lugar da nossa cabeça. Porque ela causa, quando alguém está em oração, quando alguém está em contemplação espiritual, quando alguém está em persistência de esperança, estas coisas começam a causar uma alteração no circuito neural das pessoas. É incrível. Foi relatado por um estudioso, Thomas, de uma faculdade lá nos Estados Unidos, chamado Thomas Jefferson, lá na Pensilvânia, que revela que, através dos estudos de ressonância magnética, que o cérebro passa por constantes mudanças quando ele está agindo em convicção de fé. Uma das coisas que mais me chama a atenção é saber que a causa dessa fé é Deus. E se nós começarmos a continuarmos nessa perspectiva, nós vamos perceber Deus é o gerador da fé. E quando Ele gera fé, Ele dá essa fé e as suas promessas para que se cumpram em nossas vidas. O livro de Hebreus, ele lembra aos seus leitores as grandes promessas que Deus tem preparado para o povo peregrino. Aliás, o livro de Hebreus faz uma pequena analogia, uma riqueza de palavras simbólicas e muitas tipologias para mostrar que desde a obra do sacrifício se fazia no Antigo Testamento, que apontava para Cristo, como também esse paralelismo do povo andando pelo deserto e fazendo uma ponte para os dias de hoje, pelo menos para os dias dos seus leitores, dizendo: olha, assim como foi naquela época, Cristo hoje, nós temos o altar, Cristo hoje é o sacrifício, Cristo hoje é o sacerdócio, nós temos uma caminhada, nós não podemos endurecer os nossos corações, porque existe uma promessa ali na frente para ser cumprida, e se você permanecer em fé, você verá a glória de Deus. Então o livro de Hebreus é uma transição de fé, uma fé no Filho, uma fé na obra de Deus, uma fé no sacrifício de Jesus, uma fé no compromisso do pacto da nova aliança, e que isso tudo perfaz para nós o resultado de um resgate completo. Porque a nossa salvação, estamos salvos, mas ela se tornará mais do que completa na vinda de Cristo. Mais do que completa, Deus terminará com toda a dor, com toda a incerteza. Mais do que completa, Deus extinguirá de fato a morte de nossas vidas. Mais do que completa, Deus fará com que nós possamos compartilhar das suas moradias, da sua vida eterna e do resgate novamente aquilo que havia se perdido. Mais do que completa. Eu vejo uma experiência em que o livro de Hebreus mostra, em conexão com outros textos das Sagradas Escrituras, que não é, por exemplo, que eu tenho fé significa que Deus vai ter que fazer tudo. Uma vez eu estava na fila na fila do banco, eu ia pagar uma conta, e aí na fila do banco você ouve tanta coisa, e aí, por incrível que pareça, nós que somos religiosos, a gente falou sobre Deus, a gente parece que a antena liga. E estava uma mãe ali falando com um garoto, e o garoto estava dizendo: mas ela não gosta de mim, eu gosto dela. E a mãe fala: que isso, menino? É só você determinar que ela vai ser sua e ela será. Determina que ela é sua e ela vai ser. Ah, meus queridos, se a fé fosse assim, não haveria mais fome. Se a fé fosse assim, não haveria mais desemprego.
se a fé fosse assim, tão possessiva, se a fé fosse assim, desta forma, nossa, esse mundo talvez seria uma bagunça até pior, porque todo mundo determina tantas coisas e vai determinando. Eu determino que seja assim, agora eu não determino mais. E é interessante que a Bíblia mostra que, embora a fé tenha um poder de criador gigantesco, que muitas vezes vai além da nossa compreensão, nem tudo que pedimos em fé Deus nos concede. Um exemplo foi certa vez quando a mãe dos filhos de Zebedeu chega até Jesus e faz um pedido inusitado. Ela vai com toda a sua fé e fala: Jesus, eu quero que meus filhos se assentem à direita e à esquerda do seu trono. Jesus disse: esse pedido eu não posso fazer. Aliás, Deus ele não vai contra os seus próprios princípios. Certa vez, quando Ezequiel foi levado numa visão ao vale dos ossos secos, Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos voltar a ter vida? Bom, Ezequiel poderia dizer: é só eu declarar, é só eu dizer, tomar a posse, só eu dizer seja. Não, ele, com todo respeito e temor ao Senhor, disse: Senhor, tu sabes. E foi aí que a coisa aconteceu. Muitas vezes não é porque nós determinamos, as coisas vão acontecer do jeito que tem ensinado por aí. A fé, ela cria um apoio de relacionamento que vai muito mais do que o acontecer em si. Em outro momento, o pai de um filho lunático chega a Jesus e diz: se tu podes. Ele não chega: eu determino que tu faças isso. Ele simplesmente diz: se tu podes fazer, cure meu filho. Jesus, por perceber isso, disse: sim, ele será curado, porque tudo é possível que crê. Em outro momento, na Sagrada Escritura, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, e ela foi lá, e sabia que Jesus estava curando, e pela sua fé, ela foi salva, porque ela simplesmente confessou. Às vezes nós confundimos muitas coisas quando falamos de fé, mas a fé, diferente daquela definição que temos sobre o pecado, você sabe, aquela clássica declaração que temos sobre o pecado, a declaração teológica clássica sobre o pecado diz o seguinte: o pecado é errar o alvo. A fé é acertar o alvo. A fé é acertar o alvo, que é Deus. E uma das coisas que a gente aprende sobre isso é que, independente das respostas de Deus, eu ainda acerto o alvo. Se eu confio, se eu sei sobre o que Ele está fazendo, se eu creio em Sua palavra, e se eu creio que tudo que Ele diz em Sua palavra, que vai cumprir sobre a minha vida, vai se cumprir sobre a minha vida. A fé em nosso Deus não nos deixa frustrados. Por isso que essa fé, ela não força a Deus a fazer as coisas, não força a Deus a fazer o que nós queremos, mas essa fé cria um vínculo em concordância com a soberania, com a soberana vontade de Deus, que é pura, que é perfeita e que é agradável. Por isso que no versículo 1, no versículo 2 de Hebreus 11, a fé, ela cria certeza das coisas. Que coisas são essas? É claro que o contexto de Hebreus diz que são muitas maravilhas, as coisas que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, as promessas que estão guardadas, as suas palavras que não cai uma vírgula. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que nenhum tiro cairá sem que tudo seja cumprido. Ou seja, certeza das coisas que estão por vir. Existe mais coisas que Deus está fazendo na história de nossas vidas. Aliás, existem muitas pessoas que acham que tudo de bom que Deus tinha que fazer já fez, ou porque está registrado nas Sagradas Escrituras, ou porque já teve uma experiência de vida de grande glória, de grandes bênçãos. Muitas pessoas acham que Deus até cessou de fazer a sua obra, de realizar alguma coisa. Mas eu quero dizer que a Bíblia mesmo diz que Deus não está de braços cruzados. O próprio apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra estará completando, tornando perfeita até o dia da vida de Cristo. Ou seja, existem tantas outras coisas que os nossos olhos não viram, que nós ainda não percebemos,
que nós ainda não imaginamos, que Deus está preparando para os seus filhos. Meus queridos, nós podemos ter certeza destas coisas. A fé cria certeza das coisas que estão sendo preparadas para nós, das coisas que estão sendo preparadas mesmo nesse cenário pandêmico, das coisas que estão sendo preparadas mesmo com essas mudanças políticas, das coisas que estão sendo preparadas mesmo quando estamos enfrentando problemas que tentam desarticular a nossa fé. A fé é sobre o que se espera, aqui e agora. A fé é sobre a certeza que temos num fundamento que já foi iniciado por pessoas que já deixaram um exemplo de fé. É claro que esse texto está dizendo que é o firme fundamento. Esse fundamento está sendo destacado no versículo 3 e no versículo 2, que os antigos, esse fundamento posto pelos antigos. Aí você olha para a fé de Abraão, como foi? Você olha para a fé de Noé, você olha para a fé de Enoque, um homem que andava com Deus. Você olha para a fé de Abel, você olha para a fé de Josué. Você vai olhando por esta fé até chegar aos nossos dias e você vai ver a maneira como Deus tem trabalhado com suas promessas para cumprir sobre a vida do seu povo. E por isso nós não desistimos. E por isso nós não desanimamos. E por isso nós não olhamos para trás. Porque sabemos que a cada momento está sendo gerado novas coisas da parte de Deus sobre nossas vidas. E nós podemos ter essa certeza através do nosso vínculo com Deus, que nos inspira a essa fé criadora. A fé, no versículo 3, ela cria uma convicção de fatos. Eu não sei se você já teve aquela experiência de ouvir narrativas de rádio. Eu ainda peguei um pouquinho da época das telenovelas, radionovela. A pessoa vai contando os fatos, você não enxerga nada. E você só fica imaginando, né? E fulano de tal entrou no carro, aí faz o barulho da porta do carro. É um carro, é um fato. E depois a pessoa começa um monólogo, mas você vai fazer isso, aí você consegue ouvir o barulho. É incrível. A gente vai imaginando, mas a gente vai percebendo pelos fatos que estão sendo construídos. Meus queridos, uma das coisas que a gente pode perceber, um dos fatos grandiosos sobre o que Deus está fazendo sobre nossas vidas, é o fato de você olhar toda essa criação. O escritor aponta para a criação, está vendo tudo isso que foi feito? Ele foi feito, não foi feito a partir de si mesmo. É incrível como cada criação tem o seu próprio traço genético, tem o seu próprio traço construtivo. E quando você olha para toda essa criação, uma das perguntas é: só pode haver um Criador? Ele começa a mostrar que a revelação natural de Deus é uma das provas de fatos, de coisas que não vemos. É um fato que as coisas existem. É um fato que nós não vemos. É um fato de que aquilo que eu estou esperando da parte de Deus existe. Porque Deus existe. Eu estou esperando a libertação do meu filho, e isso existe. Eu estou esperando a conversão da minha família, e isso existe. Eu estou esperando uma cura, e isso existe. E por que existe? Porque Deus existe, é um fato. E qual é o fato maior? A cruz de Cristo, o próprio Cristo e sua palavra. E nós temos esses fatos compondo os tecidos de nossa fé todos os dias. Quanto mais nos alimentarmos dela, nós temos a certeza de que Deus está trabalhando em favor de nós. Em outras palavras, entrar em concordância com a palavra de Deus. Muitos de nós não entramos em concordância com a palavra. Muitos de nós dizemos ao contrário. E ao invés de nós fazermos como aquele centurião, chegou a Jesus e pediu um milagre em favor do seu servo. Jesus diz: eu vou lá trazer saúde para ele, eu vou levar saúde para ele. E aquele centurião falou assim: não, Jesus, não sou digno que tu entres na minha casa, somente me diga uma palavra que basta. Ele simplesmente precisava de um fato, ele não precisava de ver a cura, simplesmente ele acreditou no fato. A palavra de Deus cria. A palavra de Jesus cura, e Jesus dá a palavra de cura, e Ele leva essa palavra de cura como um fato para a sua vida. Tudo que aquele centurião tinha era a palavra.
E ele se apega a esta palavra, e ele leva essa palavra para o seu empregado que está moribundo, morrendo. E aquele homem é curado. Fatos das coisas que não se veem. Quando nós concordamos com a palavra, a fé valida o que Deus já fez, a fé valida o que Deus ainda fará, a fé valida o que Deus pode fazer a partir do nada. E por último, a fé ela cria testemunhos que agradam a Deus. Com toda certeza, meu amado, o versículo subjacente, a partir do versículo 5, ele começa a falar, apontando Enoque. Depois ele começa também a falar, a partir do versículo 4, voltando um pouco, fala de Abel, mas não para só por aí. Ele já começa uma lista de nomes de pessoas que formaram esse firme fundamento das coisas que se esperam. Agora imagine o que isso significa, essa biografia de fé para a vida de um judeu, quando ele para em cada nome e lembra, olha, algo extraordinário aconteceu, impactante na vida de Caim. O seu relacionamento com Deus foi tão profundo, que ainda mesmo depois de morto, o seu testemunho fala. E como Jacó, ele conseguiu até mesmo se libertar desse espírito de querer sabotar a vida dos outros, para conseguir ser Israel, aquele que luta com Deus. Meus queridos, muitas vitórias, muitas histórias, muitas bênçãos estão narradas aqui, que com toda certeza se transformava como códigos muito claros, muito visíveis para a vida daqueles cristãos da primeira época, e não pode ser diferente da nossa hoje. Quando nós olhamos para esses homens, nós podemos nos inspirar pela fé e perceber que estamos rodeados por essa nuvem de testemunho. Então, meu amado, você que se aproxima de Deus, a orientação bíblica conclusiva é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé será em vão. Você pode até fazer tudo em nome de Deus, mas sem fé será impossível agradar. Sem fé será impossível criar novas coisas. Sem fé é impossível você ver a mudança que você espera que aconteça através da palavra de Deus sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a circunstância que você está vivendo. Então, meu amado, viva uma vida de fé. Busque desenvolver mais fé. Busque se alimentar da palavra de Deus. Pegue todos os versículos bíblicos. Comece a fazer uma leitura temática, começando de Gênesis, buscando tudo que se relaciona à fé, para que você possa perceber quais são as dinâmicas da fé em nossa vida, em nossa fala, em nosso comportamento, quando nós temos que pela fé aceitar até mesmo situações ruins para vencê-las, somente através da fé. A fé nos valida, tanto para as lutas, tanto para as vitórias, tanto para a conquista. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero que você, nesta manhã, perceba o quanto somos convidados a desenvolver essa vida de fé e andar pela fé. Pai amado, nós louvamos o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que a fé pode criar um estilo de vida totalmente diferente. A fé, para nós, é um paradoxo, porque quem vive na fé anda em paradoxo. Vivemos numa contradição daquilo que se espera no comum, para viver no sobrenatural a partir daquele que tem o poder de criar coisas, de situações que ainda não existem. É o que nos anima, saber, ó Deus, que o que o Senhor já prometeu para a sua igreja, prometeu para a vida cristã, para cada servo do Senhor, uma vida radiante, uma vida do reino, para respirar os oxigênios do reino,
para se alimentar das providências do teu reino e para viver um relacionamento do Filho de Deus que o Senhor conquistou para nós através da cruz do Calvário. Por isso, Pai querido, a fé, ela não nos deixará desanimar. A fé não deixa a gente sem base. Como o próprio apóstolo Paulo disse, nós precisamos desenvolver essa convicção que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem porvir, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque pela fé nós podemos, no nome dele, segundo o que ele prometeu para nós, ultrapassar qualquer obstáculo que ele disse que nós ultrapassaremos. Por isso, Pai, se houver alguém desanimado, se houver alguém querendo abandonar a fé, ressuscita nesta manhã, ressuscita nesta mensagem e mantenha firme seu filho, porque a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Amém. Então, ó Deus, em nome de Jesus, essa fé que cria uma vida de esperança, uma vida com base na pessoa de Cristo, venha em nome de Jesus preencher todo o nosso espaço, preencher a nossa visão, a nossa percepção de ser, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado, meus queridos. Estamos encerrando nesta manhã mais um culto. Logo mais